Morreu aos 27 anos é uma coisa recorrente para grandes nomes do rock, mas nem todos morreram nessa idade, e nem tampouco por motivos naturais, drogas, assassinato ou acidente. E nessa lista temos 5 personalidades marcantes que perderam a vida durante a sua carreira da década de 60 e 70. Essa é a nebulosa Rock Inside e Welcome to the Jungle! Stuart Sutcliffe, nascido em Edimburgo, na Escócia, no dia 23 de junho de 1940, foi um pintor e músico mais conhecido como o baixista original dos Beatles. Lennon foi apresentado a Sutcliffe por Bill Haley, um amigo em comum quando os três estudavam no Liverpool College of Art. De acordo com Lennon, Sutcliffe tinha um portfólio de arte maravilhoso e era um pintor muito talentoso que era uma das estrelas da escola. Sutcliffe, que tinha acabado de vender uma das suas pinturas, foi persuadido a comprar um baixo e entrou para a banda em janeiro de 1960. Foi ele quem sugeriu mudar o nome da banda para Beatles. Eles usaram esse nome até maio, quando se tornaram os Silver Beatles e depois para The Beatles. Sutcliffe também é tido como responsável pela troca de penteado do grupo, saindo dos topetes estilo Elvis Presley para os cabelos escorridos, que acabou se tornando a marca da banda. Como membro do grupo, quando era um quinteto, Sutcliffe é referido como Quinto Beatle, e tiveram algumas intrigas na banda entre ele e McCartney, por causa da amizade com Lennon. Em julho de 1961, Sutcliffe decidiu deixar o grupo para continuar pintando, e depois de receber uma bolsa de estudos de pós-graduação, ele se matriculou na Universidade de Belas Artes de Hamburgo. Após sair da banda, o rapaz começou a sentir fortes dores de cabeça e sensibilidade aguda à luz, e Kircher, sua esposa, afirmou que algumas vezes ele ficou temporariamente cego enquanto sentia as dores de cabeça. Em 62, o ex-Beatle desmaiou no meio de uma aula de arte em Hamburgo. Médicos alemães realizaram vários exames, mas não foram capazes de determinar o que estava causando essas dores. Sua condição foi piorando a cada vez mais, e depois de um novo desmaio em 10 de abril do mesmo ano, ele não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. A causa da morte foi revelada como uma hemorragia cerebral, especificamente um aneurisma, nos deixando aos 21 anos. A causa do aneurisma de Sutcliffe é desconhecida, embora acredita-se que a lesão tenha sido por ele ter sofrido um ataque fora de Leighton Hall, após uma apresentação em janeiro de 61. Ele teve seu crânio fraturado na luta e o mindinho de Lennon foi quebrado, quando lutou com os agressores para resgatar Sutcliffe, que recusou atendimento médico na ocasião e não conseguiu marcar uma consulta com raio-x no Sefton General Hospital. William Bill Peyton Black Jr., ou só Bill Black, foi um músico norte-americano nascido em Memphis, no dia 17 de setembro de 1926. Bill se viu influenciado pelo auge das pessoas se divertirem tocando instrumentos em clubes locais, e começou a tocar em 2 grupos locais antes de juntar-se a Vangelis Starlight. Em 1954, ele gravou para a Sun Records, como membro de uma banda country, a Doug Poindexter, que também incluía o guitarrista Scott Moore. Com essa grande notoriedade, ambos são apresentados a Elvis Presley, através de Sam Phillips, e trabalhando com Elvis, eles lançam 5 discos pela Sun, em 1954 e 55. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Bill e Scott trabalharam com Elvis até meados de 58, deixando sua banda devido a disputas sobre termos financeiros. Scott até volta eventualmente a trabalhar com Elvis, mas Bill não retornou, juntando-se a um grupo de Memphis, que evoluiu para como Bill Black em 59. Impulsionados por suas vendas, chegam ao top 100 em 64, ano em que também fizeram um turnê com os Beatles durante a primeira turnê americana das estrelas britânicas. Em 1965, Bill Black é diagnosticado com um tumor cerebral e com muito esforço tenta se curar, indo ao hospital 3 vezes entre junho e outubro. Mas em 8 de outubro de 65, ele entra em coma e infelizmente, durante uma operação para retirar parte do tumor, ele não resiste e veio a óbito no dia 21 de outubro, aos 39 anos, e ironicamente, 12 anos depois, Elvis Presley falece no mesmo hospital. Nascido em 28 de fevereiro de 1942, filho de um engenheiro da marinha inglesa e de uma dona de casa, Brian Jones, conhecido por ter uma ampla versatilidade de instrumentos musicais, aprendendo piano com sua mãe na juventude, costumava usar roupas extravagantes, além de um estilo de vida baseado no sexo, drogas e rock and roll. Em 1962, chamou Mick Jagger e Keith Richards para formar uma banda de nome The Rolling Stones. Que posteriormente Brian e o então promotor da banda, Andrew Luke Oldham, a rebatizaram, chamando-a de Rolling Stones. Não sendo tão hábil quanto Jagger e Richards nas composições da banda, eles junto com George Harrison faziam um ótimo trabalho na parte instrumental da banda, sendo responsáveis por várias contribuições marcantes em música dos Stones, inovando com a utilização de instrumentos como a harpa, saxofone, acordeão e dentre outros. Mesmo com toda a fama e fortuna alcançada pela banda, 7 anos após sua formação, Brian é afastado em 69 por causa de sua desenfreada dependência de drogas. No dia 3 de julho daquele ano, aos 27 anos, Brian foi encontrado afogado na piscina de sua casa em Catchford Farm, em Sussex, antiga casa do escritor A.A. Milne, criador do ursinho Pooh, que o músico adorava. É considerado como um dos mentores do estilo adotado pela banda.
Nascido em Seattle no dia 27 de novembro de 1942, Jimi Hendrix foi um talentoso guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Aos 16 anos ele encontrou um ukulele enquanto trabalhava com seu pai em uma retirada de sucata, mas só tinha apenas uma corda e mesmo assim fez Hendrix se encantar e posteriormente, com muito esforço, comprou uma guitarra acústica, colocando-o no caminho da música. Após tocar em várias bandas de Seattle, alistou-se no exército e em menos de um ano recebeu uma dispensa médica por ter fraturado o tornozelo durante um salto de paraquedas. Não há nada nos registros do exército sobre sua dispensa médica, mas em 2005, Charles Cross, que em uma visita ao serviço psiquiátrico em 1962, em Fort Campbell, Hendrix afirmou estar apaixonado por um de seus colegas do seu agrupamento, mas Charles comunica em seu livro que tudo era mentira. Ele apenas queria uma dispensa do exército para se dedicar à música. Em meados de 66, Hendrix já tinha sua própria banda, Jim James and the Blue Flames. Foi Charlie Chandler, baixista do famoso grupo de rock britânico The Animals, responsável por alavancar a fama de Hendrix, o levando para a Inglaterra e assinando um novo contrato e formando a banda The Jimi Hendrix Experience, com o baixista Noel Redding e o percussionista Mitch Mitchell, ganhando rapidamente uma notoriedade excepcional. Entre 1967 e 1970, ele tocou e cantou em vários lugares, lançou 4 discos conceituais e, com seu estilo inovador de tocar, ao utilizar e popularizar o pedal wah-wah, deu uma expressividade quase vocal aos seus solos. No dia 18 de novembro de 1970, o mundo é pego de surpresa ao saber de seu falecimento aos 27 anos, que até hoje as circunstâncias do ocorrido não são totalmente explicadas. São várias as alegações sobre a morte do guitarrista, mas o anúncio oficial foi de que Hendrix foi encontrado em seu apartamento e o médico que fez o primeiro atendimento alegou que ele tinha se asfixiado em seu próprio vômito. E sua namorada, Monica Daneman, informou em seu depoimento original que Hendrix teria tomado 9 comprimidos de um remédio para dormir que ela utilizava. Jim Morrison, nascido em Melbourne no dia 8 de dezembro de 1943, era um cantor, compositor e poeta norte-americano, mais conhecido como vocalista da banda de rock The Doors. Ele cresceu em vários lugares por causa de seu pai, George Tapp Morrison, que era almirante da Marinha Americana e por isso se mudava com frequência. Em sua adolescência, estudou artes e cinema e escrever poesia era parte de sua rotina, e enquanto frequentava a Universidade da Califórnia de Los Angeles, teve um encontro com seu antigo amigo, Ray Manzarek, que lhe recitou alguns poemas, e ambos decidiram formar uma banda de rock. Morrison desenvolveu um estilo de cantar único, fortemente influenciado no misticismo, sendo autor de maior parte das letras das músicas da banda. Era conhecido por sua spoken word, que é uma forma de arte literária ou performance artística em que as letras das músicas, poemas ou histórias são faladas ao invés de cantadas. Riders on the storm. Riders on the storm. Considerado como um dos vocalistas mais icônicos, carismático e pioneiro do rock da história da música. Mas antes mesmo da formação da banda, Morrison já tinha um vício pelo consumo de álcool e uso de drogas em grandes quantidades, e apareceu algumas vezes embriagado para as sessões de gravação. Em março de 71, a banda decide parar por um tempo, e Morrison decide se mudar para Paris com sua namorada, Pamela Courson, para se dedicar à escrita. E em 3 de julho daquele mesmo ano, Jim Morrison faleceu na banheira de seu apartamento. A causa oficial da morte foi ataque cardíaco ou overdose por heroína, devido ao seu consumo de álcool e drogas, e por mais que estranho que pareça, não foi feita autópsia em seu corpo, e a sua causa de morte ainda é contestada. Se teu assunto preferido é música, então segue a Nebulosa e fique sempre sabendo das novidades, e na estrada até aqui, pegamos a Highway to Hell.